Fala pessoal, tudo bem com vocês? Como vão? Hoje eu estou aqui falando diretamente da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, do campus Cornélio Procópio. Beleza? Eu sou o aluno Antônio Augusto Polizel Paceto, juntamente com meus amigos Gabriel Pereira Garcia, a Kelsilene Tomiya Nakamura, a Natália Cook Barbosa e o Lucas Okishi. A gente cursa a disciplina de Estratégia de Programação, certo? E a gente está fazendo um trabalho sobre as tabelas hashes, pessoal, tá? Deixa eu pular para o próximo slide aqui. E bom, eu vou explicar para vocês um pouco do que são as tabelas hashes, tá? Vou dar uma introdução nelas, que mais para frente os meus outros amigos vão apresentar os outros slides do nosso trabalho e vão afirmar mais é, a questão da utilidade delas, como elas são usadas, para que elas servem, tá bom? Vamos lá. Tabelas hashes. Hash, né? Ela é uma estrutura de dados que associa e armazena chaves a valores, certo? Então, chaves e valores, certo? Ela dá uma chave para liberar um valor. É como se fosse isso, beleza? Ela permite buscas rápidas, geralmente em tempo constante, como a gente tem de exemplo aqui, o 0 e o 1. Ela é um tempo constante, sempre tem um tempo de resposta. Ela é amplamente usada em dicionários, sistemas de banco e sistemas de cachê, perdão, e bancos de dados, entre muitos outros sistemas que usam ela, beleza? Então é uma linguagem que ela tenta agilizar o processo, certo? Ela não é uma linguagem, né? Ela é uma tabela que a gente usa para poder medir as questões de chaves e valores, certo? E bom, próximos slides os meus amigos vão terminar de explicar para vocês, tá bom? Bom, pessoal, meu nome é Gabriel. Eu vou falar agora sobre o conceito de hash. Nesse slide, a gente vai apresentar o conceito da função hash. A função hash ela é um mecanismo que transforma uma chave, como por exemplo uma string, em um número. E aí a gente chama de índice. Esse índice ele vai servir para localizar dados de forma eficiente em estruturas como tabelas de dispersão ou mesmo tabelas hash. Um ponto importante para isso é que a mesma chave ela sempre gera o mesmo índice, garantindo então uma consistência. Por exemplo, se aplicarmos a função hash à palavra Maria, o resultado ele pode ser um número 4. Já para a palavra João, o número seria 7. Isso vai significar o quê? Que Maria sempre vai apontar para o índice 4 e o João para o índice 7. É, as funcionalidades da tabela hash, agora que a gente já entendeu como que funciona uma função hash, a gente vai ver como que ela funciona dentro da tabela. O processo ele é simples e ele envolve quatro etapas. Primeiro é uma chave fornecida, por exemplo, um nome ou um identificador. Em seguida, a função hash ela é aplicada a essa chave, gerando um índice. O valor correspondente ao armazenamento desse índice dentro da tabela. Quando for necessário buscar esse valor, depois a função hash ela vai ser usada com a mesma chave para encontrar exatamente o mesmo índice. Ou seja, a gente tem uma cadeia bem definida, né? Chave, função, índice, valor. Então, porque quando a gente tem a chave, a gente pega ela, joga dentro da função hash, ela devolve para a gente o índice que vai achar esse valor, que o índice está atribuído relacionado ao valor. Esse processo permite o acesso muito rápido às informações, o que torna essa tabela hash muito eficiente. É um problema de colisão. Apesar das funções hash elas serem eficientes, elas podem apresentar alguns problemas chamados colisões. A colisão acontece quando duas chaves diferentes geram o mesmo índice após o cálculo da função hash. Por exemplo, se usarmos a palavra gato e tigre, né, que são parecidos, são felinos, pode acontecer que ambas serem convertidas para o mesmo índice, como o número 5. Isso significa que duas informações distintas estariam tentando ocupar o mesmo espaço na tabela hash, o que pode gerar futuros conflitos e vai ser necessário tratados com algumas técnicas específicas. Essas técnicas existem algumas abordagens para resolver essas colisões na tabela hash, né? A primeira é o encadeamento separado, também chamado de chaining.
chaining. Nesse método, cada posição da tabela armazena uma lista ligada. Assim, se duas chaves caem no mesmo índice, ambas são guardadas na lista correspondente àquela posição. A segunda abordagem é o encadeamento aberto. Em vez de usar listas, o método agora ele procura uma posição livre dentro da própria tabela. E nesse método ele pode existir três variações, que são essas aqui: linear probing, quadratic probing e double hashing. O linear probing ele tenta a próxima posição disponível uma a uma até encontrar. O quadratic probing ele tenta posições cada vez mais distantes com espaçamentos quadráticos. E o double hashing usa uma segunda função hash para determinar a próxima posição ao tentar. Cada técnica, então, ela tem uma vantagem e desvantagem. A escolha vai depender muito da aplicação e como ela vai estar sendo usada. Eu sou a Natália, vou falar um pouquinho das aplicações das tabelas hash. Cenário em Python. Em Python usamos o tipo dict. Ele é implementado como tabela hash. Nesse exemplo, ao buscar a chave nome, a tabela hash localiza o valor aí, em tempo constante ali. HashMap em Java. Em Java temos a classe HashMap. Ela funciona de maneira semelhante ao dict e permite buscas, inserções e remoções. Tabelas de símbolos em compiladores. Durante ali a compilação de programas, os compiladores precisam rastrear os nomes de variáveis, funções, tipos. E para isso usam as tabelas de símbolos que são implementadas com as tabelas hash. Também em índices de bancos de dados. Os bancos de dados usam as tabelas hash para criar índices, que permite localizar os registros sem precisar varrer toda a tabela. Sistemas de cache de memória. Os caches utilizam a tabela hash para armazenar e recuperar os dados, aumentando a performance ali das aplicações. Verificação de integridade de arquivos. As funções hash também ajudam na verificação de integridade de arquivos. Por exemplo, ao calcular e comparar os hash de arquivos, podemos saber se um arquivo foi corrompido ou alterado. Agora que vocês já entenderam o que é uma tabela hash e como que ela funciona, eu vou destacar de forma objetiva as principais vantagens e desvantagens, e também uma reflexão final sobre o seu uso. Começando pelas vantagens, em primeiro, as tabelas hash são conhecidas pelo acesso extremamente rápido aos dados. Na maioria dos casos, conseguimos alterar ou encontrar um valor em tempo real, ou seja, excelente desempenho. Elas também são muito eficientes para inserir e remover informações, e o que torna elas ideais para aplicações que exigem muita manipulação de dados. Uma outra vantagem também é que elas funcionam muito bem quando lidam com grandes volumes de dados, e elas não perdem o desempenho. E o melhor, as linguagens modernas de programação, elas já oferecem suporte nativo às tabelas hash, como os dicionários em Python ou os hashmaps em Java. E isso facilita bastante o seu uso em sistemas reais. Agora, falando das desvantagens. A primeira coisa é que o desempenho da tabela hash ela depende bastante da função hash usada. Uma função mal escolhida, ela pode gerar muitos conflitos ou colisões. E quando essas colisões acontecem com frequência, a eficiência da tabela vai cair consideravelmente. E o programador ele precisa implementar uma estratégia para lidar com isso. E, além disso, as tabelas hash tendem a usar mais memória do que estruturas mais simples, como usa arrays. E, por fim, o código que envolve tabelas hash, por ser mais complexo, especialmente quando temos que tratar colisões manualmente, ou otimizar função hash. Bom, concluindo, as tabelas hash elas são, sem dúvida, estruturas fundamentais na computação moderna. Elas são uma das melhores soluções quando precisamos de velocidade no acesso de dados. E mesmo quando estamos lidando com um grande volume de informação. Mas como a gente viu, seu bom desempenho depende de escolhas técnicas bem feitas. É importante definir uma boa função hash e aplicar um bom tratamento de colisões. Entendendo essas limitações e essas vantagens,
é essencial para que a gente consiga tomar boas decisões na hora de projetar sistemas mais rápidos, eficientes e mais confiáveis. E encerrando agora, eu gostaria de agradecer ao professor por essa oportunidade de estar apresentando esse conteúdo. E é isso. Muito obrigado.